Boa noite, galera maravilhosa! Bom dia, boa tarde, boa noite em todas as linhas de tempo. A energia está fervendo aqui. Ela está altíssima, frequência elevadíssima. Hoje vai ser uma live fantástica de muitas curas. Tá tão elevado o ambiente que eu nem botei a contagem regressiva para ver onde é que eu estava. Eu estava em Nárnia. Com a música, eu coloquei aqui eu tenho uma playlist, uma música que conecta, que eu faço a conexão, né, com a Maria Madalena. Mas nós teremos aqui hoje uma pessoa fantástica, especialista, que montou um trabalho fantástico que eu já participei. A Lucila já esteve aqui em Cachoeirinha, no meu espaço, trazendo essa frequência fantástica, uma frequência muito iluminada, muito feminina, muito criadora, muito positiva, e nós estávamos vibrando nisso agora, tanto que eu nem coloquei a contagem regressiva, mas tá tudo certo, quando é ao vivo é assim mesmo. Mas então eu já dei a palhinha para vocês. Hoje está aqui conosco, já está aqui esperando para que eu coloque ela no palco, uma amiga fantástica de muitos anos, que eu conheço já há alguns anos, uma pessoa maravilhosa, que já me tirou de boas enrascadas. Eu já fiz muitos tratamentos com ela, fiz muitos cursos com ela é fantástica, e eu vou com todo o amor do meu coração, com o coração quentinho, eu venho trazer para vocês essa pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração, que é uma amiga muito querida, a minha amada Lucila Palácio. Boa noite, pessoal. Gratidão, Rosi, pelas essas palavras tão carinhosas. São verdadeiras. Gratidão pelo convite de estar aqui, poder transmitir os nossos conhecimentos, né, dentro da Maria Madalena, dessa frequência fantástica de luz. É uma honra para mim te ter aqui, minha amiga querida. Nós somos aquelas amigas assim que não se vê toda hora. A gente se vê uma vez na vida, outra na morte. Mas verdade. É muito gostoso conversar, me encontrar, que a gente se encontra pouco também, né? Mas a gente se fala de vez em quando, e é sempre maravilhoso. É uma honra para mim ser tua amiga. Eu te honro muito, querida. Então, eu hoje, também vou. Que bom. Nós vamos bater um papo de cura fantástico sobre a frequência da Maria Madalena. Esse é o nosso título, né? Histórias, processos de superação com a alquimia da Maria Madalena. Primeiro, Lu, fala para nós como é que tu entrou nessa jornada espiritual, porque a Lucila é uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, é muito respeitada, né? E então eu gostaria que tu contasse para nós, aquele pessoal que não entrou em contato contigo, como é que tu entrou nesse mundo espiritual, como é que tu caiu de paraquedas ou não? Às vezes não, né? Eu caí meio de paraquedas, eu vim pelo sofrimento e pela dor. Eu também. Eu também, pelo sofrimento e pela dor, né? É o que chama a gente trilhar esse caminho, né? Então, eu tenho esse caminho há muitos anos já, vou completar, acho que quase 25 anos nessa área. Eu tenho como formação, eu sou enfermeira, e muitos anos fiquei trabalhando como enfermeira e estudando essa outra área alternativa, digamos assim, que hoje nós chamamos de integrativa. Sim. Eu ficava muito curiosa em saber por que as pessoas adoeciam todas as semanas e elas iam consultar no hospital, nas unidades sanitárias, né? Por que as pessoas voltavam a consultar? E aí eu fui vendo
que o campo emocional e espiritual tinha uma interligação muito forte com isso. E fui estudando, e na época que eu comecei, o pessoal debochava, dava risada de mim. Imagina, eu acreditava em astrologia, fazia mapa astral, estudava floral. Isso lá em 1994, 93, 94. Tudo mistificado, né? Trabalhava no meio médico, então esse meio é muito cético, né? Sim. Então eu era a louca da turma, né? Mas continuei estudando e me aprofundando e ficando assim cada vez mais ávida de conhecimentos, até que eu encontrei a técnica de apometria, que nós começamos, né, Rosi? Nós começamos juntas na apometria, né? Sim. Então, isso já faz muitos anos, quase 20 anos. 20 anos, isso mesmo. E aí me realizei com essa técnica e fui desenvolvendo, né, esse caminho de terapeuta. Como enfermeira, eu já estava acostumada a auxiliar as pessoas, a ajudar, né? Então, foi muito fácil para mim. E chegou uma certa época que eu tive que optar. Ou continuava como enfermeira, ou seria terapeuta. Então, optei em ser terapeuta, ser autônoma, abri meu consultório, comecei os atendimentos mais intensivos, né? E os anos foram passando, e hoje estamos aqui. E aí eu desenvolvi a minha técnica de apometria e desenvolvi também esse trabalho com Maria Madalena. Como que apareceu Maria Madalena na minha vida? Logicamente que foi com a dor e sofrimento, né? Eu tive que superar um processo de câncer, isso faz 4 anos, e eu sentia muito a presença de Maria Madalena, porque eu já estudava naquela época profundamente os processos de Maria Madalena. E sentia que a frequência dela e de Jesus estava entrando muito forte aqui no planeta. Como algumas religiões dizem assim, Jesus vai voltar, né? Claro que ele vai voltar dentro do nosso coração. Sim. Ele volta nessa frequência altíssima e Maria Madalena junto com ele, né? Aí fiz alguns cursos, estudei muito sobre a vida de Maria Madalena e quando eu estava fazendo as sessões de quimioterapia, quando eu me sentia um pouco melhor, eu tinha insights muito fortes do que eu precisava trabalhar dentro desse processo, dessa egrégora de Maria Madalena. E aí, então, eu compilei um workshop, né, um trabalho curto, assim, para a gente fazer, não é um curso, né, mas é um workshop completo que a gente pode fazer a alquimia da nossa vida. É uma então, conexão, Maria Madalena, né, Lucila? Lu, é uma conexão, uma sintonização que tu faz com a frequência da Maria Madalena. Isso. Para as pessoas se conectarem, para as pessoas sentirem, né? Então, aquelas pessoas que conseguem sentir essa energia de Maria Madalena, as pessoas estão tranquilas. Dá uma felicidade muito grande, porque quando tu trabalha com Jesus e Maria Madalena junto, é a frequência eletromagnética junto. Exato, masculino e feminino em equilíbrio, né? Tu fica plena. Então é maravilhoso, gente, é maravilhoso essa frequência de Maria Madalena e a história dela também é fantástica. Sim, antes de tu contar a história dela, vamos dar boas-vindas. Tá? A Elisângela Pulga, ela estava nesse trabalho aqui em Cachoeirinha que tu fez. Ela estava, né? Querida.
A Márcia, inclusive, acho que ela fez online, né? A Elisângela online. Online, enquanto a gente estava no presencial aqui. A Márcia Nogueira, a Fátima Márcia, o Osni. Quanto tempo, Osni? Osni Vieira, o Leomar Santos, que é freguês de caderninho, ele está todas as quintas aqui. A Magia dos Orixás, o Roger, a Madeva Prema, Saniassim, nova aqui no pedaço, bem-vinda. A Lena, também é nova, Lena B. Cristiane Martins, é tua aluna. A Lucila, minha mestra. Isso. E a Cristiane é minha assistente. Hã? A Cristiane é minha assistente no meu curso de apometria. Ah, então tá. Então tá bom. E a Madeva está dizendo parabéns pela persistência. Márcia Nogueira também, estão tudo mandando coraçõezinhos e tal. Então, vamos dar continuidade. Conta para nós sobre essa alquimia. Do que se trata a alquimia? Como é que se aplica a alquimia numa frequência de Maria Madalena? Como é que tu fez esse casamento? Sim. Então, vamos começar pela história de Maria Madalena, né? Vamos dar uma pincelada nessa história. E a gente sabe que todas as mulheres sábias, elas foram demonizadas pela Igreja Católica, que foi o grande atraso na nossa vida, né? Elas foram demonizadas porque elas representavam um grande perigo. Toda mulher sábia. Então, aí nós temos as curandeiras, as mulheres que trabalhavam com ervas, as mulheres que curavam, tanto que elas foram retiradas da história. E também nessa época, nós vimos que foi retirado da história a deusa mãe. Então, é Deus Pai, deusa mãe e o Filho. Como é que ficou? Pai, Filho e Espírito Santo. Colocaram o Espírito Santo como algo para suprimir essa deusa mãe, né? E Maria Madalena sempre foi muito estudiosa, ela teve uma estrutura de família muito grande, ela pôde estudar na Gália, que a Gália hoje é a França, né? Então, estudou em grandes universidades na Gália, ela tinha muito conhecimento e ela era a única que podia falar com Jesus, que tinha o entendimento de entender o que Jesus falava e ela transmitia e decifrava para os outros apóstolos. É interessante essa parte, porque os apóstolos não entendiam o que Jesus falava. Ele falava, às vezes, por parábolas. E eram pescadores humildes também, né? Eles não tinham cultura, entendimento, né? Para entender as palavras de Jesus na época. Que vale até hoje, né, Lu? Verdade. Então, ela foi considerada, Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Mas isso foi recentemente agora, pelo Papa Francisco, 2016. Ele chegou a representá-la num dia da semana, do mês, 22 de julho. Então, definiu que 22 de julho seria o dia da Santa Maria Madalena. Depois de ter sido apedrejada, né, e ter tido os predicados de prostituta e outros predicados bastante fortes, né, na história, ela virou Santa Maria Madalena. Mas, enfim, agora essa frequência de Maria Madalena, de uns 5 anos para cá, ela está muito forte. E é muito lindo quando nós trabalhamos com essa frequência. O teu trabalho também, né, Rosi? Tem símbolos de Maria Madalena. Tem. E é uma energia de amor.
uma energia de amor muito grande, né? Sim. Muito grande. Ela trabalha a totalidade, ela trabalha a integração entre os dois opostos, o elétrico e o magnético, porque nós temos as duas, né, polaridades. Só que quando uma está em excesso ou inexistente, uma está acima, outra está abaixo, a gente tem desequilíbrio. Então, essa frequência de Maria Madalena, ela faz o equilíbrio, né? Entre o masculino, o feminino, o elétrico e o magnético. E é planetário isso aí não foi eu que inventei, nem foi tu que inventou, a gente pega a energia que ela traz para nós, essa frequência traz para o planeta, né? Com certeza. E aí? E Maria Madalena também foi muito importante porque ela foi sacerdotisa de Melquisedeque. Uau! E sacerdotisa da deusa Ísis, porque ela também estudou no Egito, né? E lá no Egito, ela foi muito atacada por um mago negro. Até Maria Madalena foi atacada por um mago negro. Tu imagina nós. Que são para nós, réis mortais, né? Os viventes de hoje, né? Foi atacada. Ele consumiu a energia dela total e absorvendo aquela energia pura, que ela tinha uma energia de muita luz, né? E ela começou a adoecer. Então foi aí que ela ficou com os 7 demônios em volta. Ela tinha estruturas que ela precisava trabalhar nela também dentro, né, do ser dela, e os demônios então atacaram e ela quase morreu. Mas aí ela tinha uma serva chamada Marcela, que levou ela de volta para a Judéia, e Jesus fez a cura de Maria Madalena. E ela voltou no seu equilíbrio. E aí, essa cura que Jesus fez em Maria Madalena, retirando esses 7 demônios, porque esses 7 demônios, cada demônio se localiza num chakra. Tá? E ele fez alquimia na Maria Madalena, né? Ele fez essa grande alquimia em Maria Madalena, que fez a cura dela. Então, assim como Maria Madalena se curou, nós também podemos nos curarmos, né? De vários processos da nossa vida. Tanto físico, como emocional, como mental, como espiritual, todos os processos. Então, a alquimia, ela é usada para alquimizar a tua vida num geral. Alquimizar a tua vida pessoal, a tua vida profissional, a tua vida financeira. Tu pode alquimizar a tua vida financeira, alquimizar a tua vida afetiva amorosa, alquimizar os teus projetos com essa frequência de Maria Madalena. Maria Madalena e, logicamente, sempre Jesus junto, porque aí forma o eletromagnético. Né? Quando tu fala alquimizar, tu fala em equilibrar, é isso? Equilibrar, porque nós temos elementos. O corpo humano é formado de elementos, de 3 elementos principais, que são o enxofre, o sal e o mercúrio. Então, a alquimia é feita com a frequência desses elementos. Nós usamos essa frequência do enxofre, nós usamos a frequência do sal e a frequência do mercúrio para podermos fazer essa alquimia que a pessoa está necessitando. Entende? Então, por isso é chamado de alquimia, que é usado esses elementos que são formadores do nosso corpo e que muitas vezes, a grande maioria das pessoas, quando nós vamos medir a frequência do enxofre, sal e mercúrio, está tudo ausente. Ou algumas pessoas está tudo forte. Então, é as pessoas que são uma panela de pressão, por exemplo, que explode, né? Então, o enxofre está forte, o mercúrio está forte, o sal está muito forte. É a panela de pressão que eu chamo. É uma pessoa que está em desequilíbrio.
Então tem que equilibrar esses elementos. E quando tu aplica isso na vida afetiva de uma pessoa, por exemplo, tu ativa esse equilíbrio. Esse equilíbrio, então se alquimiza os dois, né? As duas pessoas, o masculino e o feminino, que representa ali, né? A energia magnética e a energia eletro. Se alquimizam os dois na vida afetiva amorosa. E aí tem os símbolos específicos para isso, né? Ah, tem as chaves, os símbolos. As chaves, porque nós precisamos desses códigos, né? Desses símbolos que são codificados pelas equipes espirituais. Esse trabalho foi canalizado, então, né? Sim, foi canalizado. Direto da frequência de Madalena. Direto da frequência de Madalena. Que dimensão, mais ou menos, que se encontra esse arquétipo, essa energia, essa frequência, não sei como é que a gente pode chamar. Acima da 10ª dimensão. 12ª, 11ª, às vezes é um pouco mais, um pouco menos. Às vezes é a 8ª dimensão. Conforme a estrutura do dia, de como o planeta está passando, sabe? É um conjunto. Que nós andamos numa dimensão muito pesada, né? Muito pesada. Então, eles têm que baixar um pouquinho, né? A configuração astrológica planetária, né, em 2024, 2025, está cada vez pior. Tem mais conjunções de planetas e, enfim, que faz com que venha muita sombra à tona. Então, isso faz com que a frequência oscile também. É isso? Isso. Bom, e se a pessoa... Nice, que está chegando também, diz que boa noite. Olha, vou ouvir a Lucila falando com a Madalena. Ela tá boa noite, Nice. E a Elisângela, eu fiz sim online aquele curso, Rosi. Foi lindo e esclarecedor. Lucila, muito boas suas orientações e o material do curso em meus atendimentos. Ela usa nos atendimentos dela. Que ótimo! É bem isso aí, querida. A Fabrícia, muito bom conhecer um pouco mais sobre Maria Madalena e essa frequência. E a Carla Maria, 1 hora depois, cheguei! Pelo menos chegou, né? Oi, Carlinha! Mas vamos voltar, que esse papo está muito interessante. E no curso, tu ensina, tu faz a frequência, é isso? Não é um curso, é um workshop. É um workshop. Para o uso dela mesmo ou para ela usar nas outras pessoas? Como é que é? Se a pessoa se sente habilitada, se ela já é uma terapeuta, ela vai usar nos atendimentos dela, né? Ela tem já uma estrutura para poder usar nos atendimentos em outras pessoas, né? Porque muitas pessoas fazem esse workshop apenas para conhecer, só conhecimento. Mas ele nesse lado da alquimia, é uma técnica que tu pode usar nos teus atendimentos, junto com a técnica que tu usa, né? Nada impede. Então, é bastante forte, muito forte. Pode usar em si, pode usar nos outros, pode usar para processos jurídicos, é maravilhoso. Como que se usa? Como é que tu alquimiza os processos, né? Primeiro tu tem que saber que energia está aquele processo, que energia está o juiz, que energia, se o processo é teu, qual é a tua energia. Aí tu dá uma limpada, né? E depois tu faz a alquimia com os 3 elementos: enxofre, sal e mercúrio. E o processo deslancha. Uau! Porque tu vai colocar uma frequência de amor muito grande ali. Muito grande. Vai colocar o símbolo da plenitude. Que legal. Então, é forte. É bastante forte. Ela funciona para o amor, para processos, para doenças. Então... voltando aos elementos, né, que é interessante o pessoal conhecer.
falasse mais, porque eu acho que a maioria não domina isso. Isso. Os elementos, por exemplo, o enxofre. O enxofre, ele é usado sempre nos teus pés. Para quê? Para te dar equilíbrio e te dar aterramento. Então, sempre tu vai transmitir aquela frequência do enxofre, a gente transmite, né, através do pêndulo, ó, transmitindo para o pé. Se a pessoa está na tua frente, tu vai colocar as mãos ali nos pés e pedindo aquela frequência do enxofre. Então, para aterrar a pessoa, para equilibrar, fazer todo o equilíbrio, nós só ganhamos dinheiro quando nós estamos aterrados, não é? Com certeza. Tu tem que estar aterrado nesse planeta, tu tem que estar com uma energia telúrica muito boa, que é aquele canal que eu chamo no centro da Terra e o centro da galáxia. Então, aquele tubo de luz que nos protege no aqui e agora. Então, ele te auxilia nesse processo. O sal, o que o sal vai fazer? O sal vai atuar em cada célula, em cada átomo, né? Inclusive até nos registros do campo mórfico, que eles ficam dentro do átomo. Uau. No átomo, na célula, nos órgãos, e ele vai atuar no teu sistema emocional. Então, o sal acalma o sistema emocional. O mercúrio, tu vai usar na mente, então, na cabeça, né? Na cabeça, na mente, nos pensamentos, para que a pessoa tenha uma ideia criativa, né? Que esses pensamentos negativos sejam transmutados. Então, aí tu tá fazendo uma alquimia. Então, tu vai falando aquilo que vem na tua mente. Tá fazendo aquela alquimia do campo mental. Tem pessoas que são muito mentais, então a maioria, fica, né, mais tempo, a maioria, fica muito tempo com o mercúrio ali na mente, aí até equilibrar. Entendi. É muito interessante esses três elementos, estarem em equilíbrio. Sim, fundamental. A Elisângela está perguntando, ela está comentando, e eu me lembrei agora também disso aí. Para mim foi impactante as grades de aprisionamento. Lembra que tu colocou umas grades de aprisionamento com aqueles camaradinha lá? Tu pode falar um pouquinho sobre isso. É muito impactante, assim, as pessoas se chocam muito, né, que as grades de aprisionamento são os nossos véus. Então, é a tua sombra. Então, por exemplo, no primeiro chakra nós temos um véu da ira. E aí nós temos um demônio, né? Vamos falar nessa frequência de demônio, que acompanha a pessoa que tem uma ira mais alta, acima de 70%, 80%, 100%. Mas também, por trás disso, dessa ira, que às vezes é inconsciente, tem uma criança muito sofrida. Então, tu limpa, tu retira a frequência do demônio e tu cura essa criança interna sofrida nesse chakra básico. 0 a 7 anos. Isto, de 0 a 7 anos. Esse demônio, dá para dizer que ele é um elemental criado pela ira ou não? Ele é um ser? Ele é um ser, é uma frequência demoníaca que tu abre essa frequência com a maior facilidade, porque eles estão aqui, nessa dimensão, né? Eles são elementais de terceira dimensão. Então, quando tu tá com aqueles acessos de ira, ou uma ira contida dentro de ti, tu abre frequência pro Azazel. Uau! E assim vai. Cada chakra tem a sua estrutura até o 7º chakra coronário. Por isso que nós precisamos trabalhar a nossa sombra. Todas as sombras, todas.
E cada chakra tem a sua sombra. Sim, até porque todos os ataques espirituais, eles, às vezes, nem todos, né? Eles vêm por essa parte frágil, mal resolvida nossa, né? Ok, muitos vêm sugar, se alimentar da luz da pessoa e atacam, o ataque seria em função da luz que a pessoa tem. Mas como a maioria da humanidade tem muita sombra escondidinha, muita coisa negativa escondidinha, isso abre portal para que essa galera chegue e se aloje ali, vão se alojar nos chakras, é isso? Isso. Por isso que é importante a limpeza dos chakras, muito importante. E limpar o chakra com fogo. Fogo? Fogo. Sim, com fogo. Com fogo. Então eu uso o cone, aquele cone que a gente faz a limpeza do ouvido. Já me limpou com cone. Aquilo é uma beleza, um espetáculo. Claro que quando tu tá numa salinha fechada, ele tem uma fumaça. Se a pessoa está muito densa, a fumaça sai até escura. Uau! Muito escura. E tu fica, às vezes, aspirando aquela fumaça, né? Uhum. Mas é espetacular para esse trabalho. Eu super indico. Olha só, que maravilha. Um cone pequenininho, né? Um cone pequenininho, assim, de 15, 20 centímetros, você pode usar para fazer essa limpeza. Um cone para todos os chakras ou um para cada chakra? Não, um cone para todos os chakras. Então dura, porque aquilo se compra um fardinho, né? É. No Mercado Livre tem para vender, é cone chinês? Cone chinês. Hindu. Hindu, de limpar o ouvido, né? De fazer... De limpar o ouvido. Ó, eu gostaria de mostrar um enxofre para vocês. Tá? O enxofre amarelo. Você compra sempre em agropecuária. Muito bom para usar em casa também num potinho, porque ele extermina com a densidade do ambiente. O sal é um sal grosso, né? Pode fazer um sal colorido também. E o mercúrio vem dentro de uma cápsula, né? Vem dentro de cápsula porque ele é tóxico, ele não pode ficar fora da cápsula. Então, essas frequências... Em flora? O mercúrio é em flora. Uhum. É essas frequências que a gente trabalha, que faz alquimia, ó. Os 3. E aí, o que tu faz? Tu plasma? É isso? Ou tu coloca na pessoa? Como é que tu faz? Plasmo, transmito, né? Sim, tu plasma e transmite. Como a gente faz com floral, né? Exato. Faz a transmissão daquele floral para aquela pessoa. Através da frequência. Da frequência. Olha só, gente, conteúdo rico esse, como está dizendo nossa amiga Fabrícia de Assis ali, ó, conteúdo riquíssimo. É mesmo? Ela está dando um curso, gente! Vocês estão ganhando um curso! Oh. Um curso online! Olha um curso online! Posso divulgar minha próxima data do curso? Deve. Vou fazer em Porto Alegre, O pessoal está me pedindo muito para fazer em Porto Alegre, na data de 7 de junho. Lá no bairro Petrópolis, num espaço terapêutico chamado Cachai. Vou botar é um aqui. Sábado. 7 de junho. Como é o espaço? Cachai. C-A-K-S-H-A-I. Cachai. Espaço Cachai. Cachai, em Petrópolis. Então tá, olha ali, eu já coloquei ali. Onde é que tá? Lá temos o curso todo, né? E temos também o trabalho dessas crianças internas, a liberação essas energias demoníacas dos chakras.
E a conexão... Tu faz limpeza, né? Tu fez limpeza no curso das pessoas que participaram. Isso. Tu fez liberações também, né? É isso? Liberação. E a conexão, depois a conexão com Maria Madalena, né? Sim. Ó, Fátima, deixa o Instagram da Lucila. Teu Instagram, não sei qual é. Como é que é o teu Instagram? Lu Palácio Terapias. Tá. E o Osni está dizendo, eu fabrico cone hindu e uso muito nos meus atendimentos. É ótimo para alinhamento de chakras e limpeza. Olha aí, Osni. Isso mesmo, Osni. Vamos comprar lá do Osni, então. O Osni ele fez o curso da ancoragem há muitos anos. Ele fez, a irmã fez, o sobrinho fez, a mãe fez. Toda a família é apômetra. A família toda ancorada. Toda a família ancorada. Mas vamos falar mais dessa frequência. Olhem lá atrás da Lucila, ó, tem a foto da nossa amada Madalena, uma foto lá, e as flores da cor da Madalena. Isso aí deixa a frequência super elevada. O que tu recomenda, Lu, para as pessoas que ainda não fizeram o curso já começarem a se ambientar com essa frequência? É fácil sentir? É difícil? O que precisa? Não é fácil sentir. Eu ouvi de algumas pessoas relatos assim que pessoas ficaram alguns meses sem sentir a frequência de Madalena, mas o dia que sentiram, a felicidade foi imensa. Era uma alegria muito grande que elas nunca tinham sentido na vida, essa sensação. Não é tão fácil. É que nem sentir a frequência da gratidão, gente. A gratidão mesmo, quando tu sente no teu coração, ela é grandiosa. A gente costuma dizer gratidão da boca para fora, né? Agora, quando tu sente a gratidão no teu coração, ela te preenche total. Deixa eu falar um pouquinho dessa imagem que tem aqui atrás de mim. Isso. Foi pintada para mim através de uma foto que eu enviei para esse pintor mediúnico. Ele é maravilhoso, é o Cláudio Jafordoni. Então, ele olha para os teus olhos através da foto e vai pintando a Madalena que está contigo. Uau! Foi muito lindo receber essa pintura, que nem nós fizemos com a Rosa Teubo, né? Lembra? Hoje eu faço com a Rosa Teubo, mas é que ela já não está mais pintando muito, né? Ela às vezes abre umas exceções para pintar, mas a Rosa Teube, meu Deus do céu, sou apaixonada por ela. O Irazon foi lá no teu espaço em 2009. Foi. 8, 9, que a Rosa Teube pintou. Foi através da Lucila, que trazia a Rosa de São Paulo, que ela, olhando para mim, com o dedo, com aquele pozinho, ela desenhou a foto do Irazon ali. Isso. Quando tu traz esses mentores, tu ativa este campo que está em alguma realidade paralela, tu traz para a consciência, né? E tu teve uma regressão, porque eu tenho a impressão que sim, que tu viveu no tempo dela, que tu já viveu no Egito também, já foi sacerdotisa egípcia. Sim. Como é que foi essa conexão lá atrás? Conta para nós, porque está vindo aqui bem forte a imagem. Eu vivi na época de Jesus, né? E naquela época de Jesus e Maria Madalena é quando eu trabalhava com a minha apometria. Eu tinha um mentor que tem um rubi vermelho aqui na terceira visão, que é o meu mentor principal, o Solar Divinu, que através dele nós trabalhamos naquela época de Jesus, com essa técnica apométrica, né, que eu desenvolvi. E, logicamente, se trabalhava junto com Madalena, sim. Né, mas não cheguei a fazer regressão, veio insights, né, e na tela mental veio muita coisa sobre isso, para desenvolver esses dois trabalhos.
Porque a apometria se chama hoje, na atualidade. Eu fazia apometria no Egito. Isso. No Olho de Horus, né? Isso. No espaço lá do Egito. E era outro nome. Lá outro nome. Trabalho do não tempo. Mas é porque era um desdobramento, né? Não tem passado, presente e futuro, não tem... Se desdobra as dimensões, tu faz a intermediação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Seria uma mediunidade, vamos dizer assim, um trabalho mediúnico de resgate, né? E na minha época de Jesus, essa apometria chamava-se mediação espiritual. Olha só, o trabalho que tu faz agora. O trabalho que eu faço. Eu dei esse nome para o meu curso devido àquela época. Então, os 3 mentores que são responsáveis pelo meu curso, eles trabalhavam comigo naquela época. Que legal, que lindo. Isso é maravilhoso para vocês que estão assistindo, que de repente querem fazer, têm ímpeto, têm insights e não acreditam e não colocam em prática e não... O exemplo da Lucila, o que ela está trazendo aqui para nós para servir de inspiração, e é essa a ideia deste trabalho. Este trabalho, bate-papos de cura da ancoragem, é para inspirar pessoas. Por isso que eu trago gente tão especial como a Lu, por exemplo, para trazer essas inspirações para as pessoas que às vezes não precisam de um norte, de um lume, e aí ela vem e conta isso. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tem coisa que eu não sabia, apesar de ser amiga dela de 20 anos. Mas nós sabemos, né, Rosi, que essa nossa caminhada espiritual também não é muito fácil, porque nós somos muito atacadas, né? Muito atacadas para desviar o caminho, por isso que veio a doença em mim também, né? E, logicamente, que já superei esse processo, a gente vai superando com a ajuda desses mentores todos, porque é uma egrégora de mentores junto conosco para a gente desenvolver esse trabalho, né? Tanto tu quanto eu, nós temos que ter uma egrégora enorme. Tem porque a responsabilidade é muito grande. Fé e persistência. Persistência é outra coisa que tem que ter. Porque seguidamente dá vontade de assim, ai meu Deus do céu, preciso passar por isso, pelo amor de Deus. Olha a Dani ali, querida, Dani Binado, prestigiando, amada, querida. Está chegando também aqui a Nair Guidolin. Boa noite, encantada. Olha aí, querida, Nair, querida. São sinais para o nosso despertar, sim. Sim. Mas, então, o pessoal, às vezes, vê tudo pronto, vê a Lu ali linda, maravilhosa, com a Maria Madalena atrás. Só que não, né? Ralou muito. Muito. Muitas pedras no caminho, e com essas pedras eu já construí meu castelo lá em outra dimensão. Exatamente. Cada pedra que se atravessa, cada obstáculo, torna a pessoa mais forte. Porque é um obstáculo que ela vai chutar, ela vai ter que passar por ele. Às vezes é um fortalecimento espiritual também, né? Essa questão aí dos obstáculos. E em ti, em que momento tu sentiu a necessidade de ativar, de utilizar, se é que tu utilizou, mas eu acredito que sim, né? Não ia ficar sem essa energia fantástica aí, se tu é a canalizadora dela. Como é que foi? Conta para nós aí, porque a gente já temos 15 minutos para conversar só. Olha, bom, essa energia em mim, ela é muito forte. Eu sinto logo, quando vem a frequência de Jesus, dali um pouquinho está entrando a frequência de Madalena. Eles não vêm separado para mim, sabe? Ou vem Madalena, dali um pouquinho está chegando Jesus, assim, a frequência, né? Eu não enxergo Jesus, eu não sou vidente, nem nada disso. Eu sinto a frequência, né? E aí na tela mental aparece essa frequência é igual a tal, né? E usei muito também no meu tratamento para me curar,
muitas vezes, todos os dias eu fazia essa conexão, e na época da minha cura, graças a Deus eu tinha a caixa orgânica. Lembra da caixa orgânica? Lembro, já entrei na caixa orgânica também. Isso! Graças a Deus eu tinha comprado aquela caixa orgânica em 2017. E aí, quando eu precisei no meu tratamento, eu fazia a caixa todos os dias. Eu fiz quase 1 ano e meio de caixa. Uau. Todos os dias. E dentro da caixa orgânica, tu faz uma conexão mais fácil, porque ali a frequência é pura, né? Tu está recebendo o prana do universo, e aí tu te conecta com a maior facilidade. Pessoal que não sabe o que é caixa orgânica, explica direitinho. Orgone é o nome da energia que o Reich deu, né? É isso? Isso. E essa caixa, ela é construída com folhas de alumínio e fibra de vidro e uma certa madeira. Então, é uma caixa para te entrar dentro, ficar sentada. Ela tem 1,20 m de altura, 80 de largura. Tu pode ficar com a porta fechada, tem um vão em cima e um vão embaixo. Então, não vai te faltar ar, né? E tu fica sentado ali dentro, recebendo aquela estrutura do orgão, dessa frequência, do prana, do ki, da energia pura. E foi dentro dessa caixa orgânica, pela primeira vez na minha vida, que eu senti a energia da gratidão. Eu cheguei a me emocionar quando eu senti a gratidão. O espetáculo maravilhoso. E aí depois, então, comecei a receber insights, ter algumas telas mentais bem nítidas, o que fazer. Quando tu tá com alguma dúvida, entra para dentro da caixa, chama, né, os teus mentores, tu tá numa frequência alta ali dentro, porque ela vai curar célula por célula. Tanto, Rosi, que eu fiz um rejuvenescimento maravilhoso dentro daquela caixa orgânica. Mas claro, quem passou por doença que tu passou, imagina. Sim, eu nunca tive cara de doente, tu entende? Não. E era a caixa orgânica que me ajudava a rejuvenescer a minha célula. Sim. Eu fiz a quimioterapia mais forte que existe, que eu achei que na segunda eu ia morrer. Segunda quimio, eu digo, agora me vou do planeta, né? E a caixa me auxiliou muito, muito mesmo. Então, eu super indico, assim, essa caixa orgânica. Tem o melhor construtor dessa caixa orgânica, está lá em Minas Gerais, na cidade de Itamonte, que é o Anderson Catone. É a melhor caixa que tu compra, porque tem um monte de gente construindo essas caixas, são tudo umas porcaria. Não funciona, né? Então, a caixa do Anderson é feita conforme a indicação do William Reich. Sim, que quem trouxe essa da bioenergética, né? Ele tem livros, inclusive, da técnica bioenergética, e ele chamava a energia de orgone. Energia orgônica, né? Orgone, a energia universal, né, que circula pelo teu corpo, e ela entra na caixa e circula na caixa e circula em ti. Certo. Mais aqui a Deva, Madeva Prema, está dizendo, certamente todo obstáculo é um desafio para termos a certeza que desejamos seguir essa missão. É linda receber esta frequência energética e podemos buscar a nossa cura e levar cura aos demais. Pois é. Essa canalização da Madalena, ela veio antes ou depois da tua doença? Depois. Porque antes eu comecei a estudar sobre Madalena. Eu estudava, eu lia, eu procurei cursos. Eu fiz um curso maravilhoso no Templo de Harmonia, lá em São Paulo, sobre Maria Madalena.
que é lindo, 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 lindo. E ali me despertou a vontade de trabalhar com aquela frequência, né? E aos pouquinhos, depois eu fui recebendo em doses homeopáticas, levou quase 4 anos para receber tudo. Mas é muito elevado para chegar no nosso mental inferior. Olha quanto obstáculo, quanta frequência, quanta dimensão, quanto corpo tem que passar, quanta crença tem que passar. Então, 4 anos até que foi rápido. Às vezes tem gente que leva uma vida inteira para canalizar algo, né? E é muito, muito elevado. Vem de longe essa informação aí. Olha só que maravilha, que espetáculo. Então, tu canalizou depois. Eu ia perguntar uma coisa, agora já me fugiu, me esqueci aqui, mas não tem problema. Pessoal, vocês podem perguntar, tá? Estão tudo quietinho, estão tudo. Eu acho que eles estão prestando atenção, nem piscam, prestando atenção nos teus ensinamentos. A gente traz a Lucila outro dia aqui, mas pode perguntar sem problema nenhum. Então, me lembrei que eu ia falar. Na verdade, quando tu estudou, tu acordou as tuas personalidades que viveram em Israel, não sei qual é a cidade lá. Sempre, porque amo a frequência de Jesus. Tu não imagina quantas vezes eu já vi filmes de Jesus, nossa, milhões de vezes, desde criança, apaixonada por essa frequência e esse tema, né? Que as pessoas diziam, mas é bobagem, por que tu tá vendo isso? Mas eu acredito, eu sinto que é verdade, sim, né? Sim. Então, a gente sabe que a nossa célula traz esse registro de lá, né? Está gravado no DNA. Se tu acordou essas informações com os cursos, com os estudos, né? E aí tu tinha a ferramenta que tu precisava para superar uma doença muito séria, muito forte, muito agressiva que tu teve, né? A Fátima está pedindo para se tu puder falar sobre se ela era prostituta ou não, e por que chamavam ela de prostituta. Não, ela não era prostituta, ela foi designada, digamos assim, ela ganhou esse predicado a partir de um papa de 591 depois de Cristo, o Papa Gregório, foi aquele que colocou esse predicado nela, mas ela nunca foi prostituta. Ela tinha uma família de estrutura, ela foi uma mulher estudiosa, sábia, ela estudou na França ela fez várias universidades na França. Então, essa história de prostituta veio da Igreja Católica, para denegrir a imagem de uma mulher sábia, né? Porque ela é perigosa. Toda mulher sábia é muito perigosa. E ela traz na linhagem dela, ela tem a linhagem do rei Davi, né? Ela traz todas aquelas mulheres sagradas que são chamadas de madeixas. Ela traz essa frequência com ela, das madeixas, desde o começo do mundo, que as mulheres eram curadoras, né? Então, as madeixas. Então, foi uma pena esse desvio, né, da Igreja Católica, mas, enfim, ela teve que fugir depois da morte de Jesus, e ela foi para onde? Ela foi lá para o sul da França, né? Na cidade de Provence, ela chegou pelo mar, e ali ficou e subiu as montanhas. E nós vamos fazer uma viagem para fazer esses caminhos de Madalena o ano que vem. Nós estávamos projetando para esse ano, mas esse ano não vai dar. Vai ter que ser 2026 para todo mundo se preparar, né? Inclusive energeticamente, e ir bem preparado para fazer o caminho de Madalena lá na França, que ela viveu 30 anos pregando e escrevendo o Evangelho de Maria Madalena, que pela Igreja Católica é o Evangelho apócrifo. Sim, né? Isso que não era da igreja.
É. Tá, eu tenho uma pergunta antes, que a Carla pediu para falar mais sobre a viagem e a Fátima também. Mas antes eu quero saber o teu ponto de vista. Eu já li em algum lugar que a Madalena era casada ou que tinha um caso de amor com Jesus, é verdade? Que tiveram filhos, é verdade isso? Sim. Nessa versão que eu trabalho, sim. Sim, foram casados e ela foi grávida lá para a França. Lá, então, ela começou a dinastia, né, a dinastia de Jesus e Maria Madalena. Olha só. Porque Jesus voltou depois ressuscitado em corpo de luz. E ele também viveu ainda 11 anos pregando junto com Madalena, né? Em corpo de luz? Em corpo de luz. Então ele intuía ela. É, em corpo de luz. E às vezes ele se materializava. Uau! Sim. Sim, agora fala sobre. Tu pode falar sobre a viagem? O que vai acontecer na viagem? Vai ser ativado um símbolo? O que é? Como é que vai ser? Nós vamos, então, saímos de Porto Alegre, vamos para Guarulhos, São Paulo. São Paulo, nós vamos descer no aeroporto de Marseille. De lá, pegamos uma van e vamos descer para o sul da França. Tá? E vamos para aquelas cidades onde ela vivia. Lá vamos ficar 3, 4 dias em cada cidade e subir as montanhas onde tem as cavernas de Maria Madalena, onde as pessoas subiam para serem curadas. Então, por isso que nós chamamos de Caminhos de Maria Madalena. Né? Então, nós vamos fazer todo esse caminho. E, lógico que esse caminho também é um caminho interno, é um caminho de cura. E lá eu vou fazer ativações. Cada cidade que a gente para, nós vamos fazer conexões e ativações com a frequência de Maria Madalena. Então, são 10 dias de viagem. Seria tipo um caminho de Santiago. Tipo o caminho de Santiago, isso mesmo. Com posadas, com alimentação, com um grupo bom que a gente vai formar. A gente pretende formar um grupo bem coeso, com pessoas que estejam afim, né? É um pacotão que tem tudo incluído, inclusive aéreo é separado? O aéreo é separado. O aéreo é separado e este ano estaria em torno de, sem o aéreo, 18 mil. Bom, para 10 dias, né? 10 dias. O ano que vem, acho que um pouquinho mais. E o aéreo sai 7 mil, 6.800. Que aí tu parcela em 10 vezes. Mas tem um ano ainda para se organizar. Já pode ir pagando ou ainda não? Pode. Nós temos uma agência de viagem que está patrocinando, né, essa viagem e formatando também todo esse processo, que é do Luiz Felipe, o Alias Tour. Acho que tu conhece o Luiz Felipe. Né? De vez em quando ele vai para a Aurora. Ah, isso, aquele que vai para a Aurora. Isso mesmo. É o mesmo. Já está recebendo. Ó, galera, se puxem aí que vai ser para o ano que vem. Dá para já começar a se organizar e pagando aos pouquinhos. Quando chega no dia lá, já está pago. A passagem parcela em 20 vezes. Isso. E é uma viagem única, né, Rosi? É único. Quando que tu vai voltar depois, né, para esse caminho? Não, e se vai sozinho, não tem a sintonização da Lucila. Não tem uma pessoa experiente, conectada com essa energia para fazer a sintonização. Então, vai ser só uma viagem turística. Ali é uma viagem mística, é um caminho. É um caminho iniciático, vamos dizer iniciático, assim. Isso. Então, é outra vibe, é outra história e não tem preço. Não é o tipo de coisa que é barato, é caro. Não tem preço. Você vai reverberar na vida da pessoa, na ascensão da pessoa, em todos os aspectos. É verdade.
É fantástico isso. Gente, Blim Blom, terminou, tem um minuto só, que peninha! Outro dia tu volta, né, Lu? Volto, sim. Agradeço muito, Rosi, pelo convite, estou muito feliz em estar aqui e eu, com certeza, voltaremos. Voltaremos, sim. Então, a galera também toda contente, estava maravilhoso o papo, todo mundo feliz, maravilhosa vocês duas, obrigada. Gratidão, Lucila, por compartilhar esse seu conhecimento aqui, a generosidade da Lucila em trazer esse conhecimento aqui para nós, dar essa aula, esse curso aqui que ela deu em 1 hora para todos nós. Então, gratidão eterna, a Nair Guidolin agradecendo, a Fátima agradecendo, sempre um prazer te ouvir, a Daniela também. Beijo, Dani, querida. Esse dia eu estava vendo as nossas fotos lá naquele curso que nós fizemos junto, que ele não parava de rir. Como é o nome dele? Com o Henrique. Isso mesmo. Aparece aqui no meu OneDrive, eles mandam aquelas fotos, eu vejo foto com a Dani lá, eu quase me fino rindo, de tanto que a gente riu, das violinhas. Quantos anos? Ela lembrou, Então, galera, considerem-se beijados, considerem-se abraçados, compartilhem, sejam generosos, compartilhem esta live, este podcast, para as pessoas entrarem em conhecimento com essa energia, conhecerem essa energia, essa viagem fantástica. Beijo para as duas, beijo, Nice. Essa viagem fantástica para a França, né? Isso. Que vai acontecer o ano que vem. O telefone da Lucila está ali, a data do curso dela também está ali, é em junho, 7 e 8, aqui em Porto Alegre. Então, se organizem e venham, que eu fiz e eu recomendo, eu posso recomendar. Então, beijo, galera maravilhosa. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.